tem como base o livro de Gênesis, o capítulo 4, dos versos de 1 a 7. Que tem como título Conflitos Familiares. Quem nunca teve dificuldades, quem nunca viveu dificuldades dentro da sua casa? E o que nós queremos pensar nesta manhã é justamente os cuidados que nós devemos ter para que isso aconteça, mas que nós tenhamos a sabedoria vinda de Deus para administrar todas as situações. É fato que no passado o homem caiu através da desobediência do mandamento de Deus, que foi de não comer da árvore do fruto do conhecimento da ciência do bem e do mal. E lá na narrativa de Gênesis, nós vemos que Deus, quando o homem comete o pecado, Deus vai até Adão e faz aquele questionamento, porque ele se escondia de Deus e ele disse que estava nu, e Deus disse que ele não tinha consciência de que ele estava nu. Então ele perguntou o que foi que ele fez, e ele jogou a bola para Eva, e Eva jogou a bola para a serpente. De fato, nós aprendemos algo interessante, e eu até me lembrei aqui de uma mensagem de um pastor, onde ele diz que os pecados que ocorreram lá no Jardim do Éden, eles apenas se repetem na nossa vida. Ou seja, pelo que ele disse, esse pastor, na sua pregação, que até hoje nós como homens, colocamos sempre a nossa culpa como gestor, como líder do nosso lar, em nossas mulheres, em nossas companheiras. Nós não temos a devida soberania do nosso lar, e assim sucessivamente. E até hoje, irmão mata irmão. Não é assim nos nossos dias? E o que é que nos traz à luz para que possamos refletir no dia de hoje esta maravilhosa lição? Se nós observarmos hoje, a maior dificuldade que temos no nosso meio, no nosso lar, na nossa casa, é que por natureza nós somos pessoas individuais, e talvez o que faltou ali entre Adão e Eva foi justamente o diálogo, a conversa entre si, porque se nós observarmos ali, houve uma falta de interação entre eles. E o que acontece hoje é justamente isso. Nos dias do século XXI, por exemplo, onde as pessoas correm mais e mais para obter ganhos, profissionalização, acabam se esquecendo de que em primeiro lugar deve estar Deus e a família. E nós temos visto tantos casamentos serem desfeitos pela falta de diálogo, a falta de atenção mútua para com seus companheiros, filhos se perdendo para as drogas, para o mundo, onde os pais não se preocupam em se relacionar, em se interagir com seus filhos. E esses conflitos, eles vão
sendo acumulados. Às vezes a gente tem assim a ideia de dizer que fulano se separou por conta disso ou por conta daquilo. Na realidade, os casamentos eles não são desfeitos, os relacionamentos não são desfeitos por um grande acontecimento, mas pela falta de administração de pequenos problemas que vão se acumulando. E é preciso que nós aprendamos com isso, que nós aprendamos a administrar os problemas que ocorrem dentro do nosso lar, para que esses conflitos familiares sejam remediados. A organização interna da família e suas relações tem se complicado através de comparações, inveja e ira. Os conflitos e desajustes surgem, mas ao mesmo tempo as promessas de Deus são manifestas, trazendo a esperança de reconciliação com Deus e com o próximo. Há uma grande expectativa para a volta daquele que irá libertar o homem das consequências do pecado. Se nós que temos o nosso lar firmado na rocha que é Cristo, a nossa esperança deve estar naquele que um dia colherá todas as nossas lágrimas. A Bíblia diz que se a nossa esperança se limita nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E é essa que deve ser a visão do crente, do homem de Deus, de confiar no Senhor, que pode resolver todas as coisas e que um dia irá nos levar para o mundo onde não haverá mais esses conflitos familiares, porque nós iremos estar na presença dele, da luz que é Cristo Jesus. Os conflitos familiares são sempre frutos de escolhas individuais. Na história bíblica, Caim, que teve bons exemplos, fez uma escolha errada, e Noé, que teve um mau exemplo de seu pai Lameque, fez a escolha certa. Em alguns momentos, suas escolhas são parecidas com as de Caim, no campo emocional e social. E a lição, ela trata de duas figuras importantes nesse contexto bíblico. A primeira é Caim, onde nós conhecemos já a história de Caim. Caim, ele foi filho de Adão e Eva, assim também como Abel, e a narrativa bíblica lá de Gênesis conta que Caim ofereceu uma oferta a Deus, e posteriormente também Abel ofereceu o sacrifício a Deus através de um cordeiro. Mas a história mostra, o texto mostra que Deus não se agradou da oferta de Caim, mas se agradou da oferta de Abel. E isso fez com que Caim se irritasse com Abel. E Caim, em consequência disso, matou seu irmão. Mas o que nos chama a atenção no texto é que Caim, antes de pecar, ele foi advertido por Deus a tomar o devido cuidado. E muitas vezes a gente pode até censurar Caim, de modo que a gente julgue ele por esse feito. Mas o que nós devemos pensar e refletir naquilo que nos mostra o texto é que, assim como Caim teve esse excesso de nervosismo e de inveja e de intolerância contra o seu irmão, assim toda a humanidade, todo homem está sujeito às mesmas situações.
de pecar e de cair e de praticar homicídios, e nós devemos ter esse devido cuidado, pois o que o Senhor não agradou de Caim foi justamente aquilo que havia no seu coração. Não foi simplesmente a oferta. Na realidade, a oferta é um ato de expressão daquilo que há no nosso coração. E nós devemos agradar a Deus, em primeiro lugar, com o nosso interior, com o nosso coração. Porque as atitudes, elas refletem algo que está dentro do nosso coração. Destaca-se que a Bíblia ensina que nada que o homem oferece a Deus é aceito se as intenções mais profundas da alma não forem aceitas. Primeiro, conforme Hebreus 11:6 e Isaías 1, de 10 a 15. Leremos então Hebreus de 1:6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, o que houve da parte de Abel foi justamente a fé. Deus conhece as intenções e motivações do seu e do meu coração, se boas ou más, só Ele julga. Como você tem trabalhado os conflitos que podem ser refletidos no culto que tem oferecido a Deus? Nós precisamos, meus irmãos, ter cuidado de não pecarmos contra o nosso Deus. Nós precisamos resolver as nossas situações internas, muitos conflitos que são gerados desde o nosso nascimento. Porém, nós devemos seguir os bons exemplos. Assim como Caim, ele teve os exemplos de seu pai e da sua mãe, e Abel certamente também, após o pecado, e em meio a grandes lutas. E um outro exemplo que nós podemos observar nessa história é que mais adiante, da própria descendência de Caim, o pecado continua, mas Deus sempre dá a sua mão, sempre estende a sua mão para que o homem seja agraciado por ele e se arrependa dos seus pecados. E aí, aqui a lição exemplifica a vida de Lameque, onde foi um homem impiedoso e mau e praticava tantas coisas que não agradavam a Deus. Porém, Noé, o seu descendente de Caim, escolheu não pecar, escolheu não praticar as coisas que estavam ali para que ele pudesse aprender. Mas o que ele fez foi justamente o contrário. Ele obedeceu a Deus e buscou a Deus. E isso é importante para que nós possamos observar. Porque Deus, Ele é galardoador, assim como foi dito lá em Hebreus, no capítulo 11. Deus, Ele se volta para aqueles que o buscam, para aqueles que se arrependem. Apesar do desenvolvimento humano e tecnológico, Deus olha com muito pesar para o desvio dos seus planos, desejando que sua criação se renda a Ele e viva em conformidade com a sua vontade. A família de Lameque, desajustada, não quis ver a Deus e fez sua opção por deixar passar a oportunidade de honrar o nome de Deus. Em contraste a isso,
Deus cumpria com a sua promessa redentiva em Noé. A dureza de coração e a imoralidade se multiplicava sobre os filhos dos homens em meio aos olhares de Deus, conforme Gênesis 6:1, quando os homens começam a multiplicar-se na terra. Por causa deste acúmulo insustentável de maldade, violência, perversão moral e sexual, Deus fez desaparecer o homem da terra, conforme Gênesis 6:7. Mas a história prossegue através da própria descendência de Lameque. Noé, seu filho, é citado em Gênesis 6:8 como alguém que encontrou graça aos olhos do Senhor. Amor, graça, justiça e juízo de Deus estão sempre juntos e sempre ocorrem no contexto de nossas famílias e cidades. Deus está atuando nas famílias de nossas cidades ainda hoje, para que o conheçam. E eu quero abrir aqui um parêntese e falar um pouco daquilo que estamos vivendo, essa pandemia, essa doença. Muitas vezes a gente quer achar conceitos e verdades para o que está acontecendo. Mas o que de fato a gente aprende com tudo isso é que a justiça de Deus, ela é perfeita. E Deus é quem sonda os nossos corações. Deus sabe que nós somos pecadores, mas Deus também se volta para aqueles que se arrependem, para aqueles que o buscam. Isso foi provado em toda a história da humanidade. Deus, ele intervém. Não adianta a gente pensar ou dizer que o homem tem o controle das situações, o controle da situação política, religiosa, financeira. Não, mas Deus tem o controle de todas as coisas. E o que de fato a gente aprende nos nossos dias atuais, com o que estamos vivendo, nós sabemos que tudo isso é uma consequência dos nossos pecados, uma consequência daquilo que ocorreu lá no Jardim do Éden, da escolha humana. Mas nós aprendemos também que Cristo morreu por todos aqueles que o buscam, que Deus, em Cristo Jesus, é capaz de nos livrar, se Ele quiser, de todo e qualquer mal que venha nos assolar. Por isso é importante que nós possamos nos colocar diante de Deus, nos arrependendo, nos prostrando, nos humilhando, para que o Senhor possa nos ouvir e nos trazer a sua bonança. O desenvolvimento humano da ciência e economia sem o reconhecimento de Deus é temerário e perigoso, pois não o exalta, produz orgulho e vaidade no coração humano. Deus é reconhecido e exaltado em suas conquistas, Deus é reconhecido e exaltado em suas conquistas, em sua família e sua vida. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a nos colocar diante de Deus, a depender dele inteiramente. Quantas vezes temos pecado e Deus tem dispensado a sua misericórdia, nos livrando de males que às vezes a gente não pode nem ver, mas a gente entende pela fé que Deus nos livra. E o que nós queremos deixar aqui, finalizando essa lição, é que inúmeros desajustes familiares ocorrem no nosso meio, assim como ocorreu no passado. A gente pode até aqui citar também a vida de Davi, do rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas por causa do pecado que ele permitiu, desajustes foram ocorrendo no meio da sua família. A gente tem tantos exemplos, e nós precisamos aprender com isso e observar para que isso não aconteça no meio da nossa família.
O mal, ele sempre vai existir neste plano aqui terrestre, mas que nós possamos nos lembrar que a graça e a misericórdia de Deus sempre estará presente para que nós possamos buscar e achar o Senhor enquanto nós tivermos oportunidade. Assim, o Senhor deu como perdida e sem reconciliação a humanidade criada, mas a sua justiça, graça e redenção andam sempre juntas, atuando no caos. As bênçãos de Deus estão visíveis ainda hoje nos frutos da terra, no trabalho e no desenvolvimento humano, e ao mesmo tempo ele condena o pecado e o pecador impenitente. Obedecer é melhor do que sacrificar. Jesus ensina que a reconciliação com o próximo é prioritária, antes mesmo de qualquer oferta, conforme Mateus 5, 23 e 24. Deus oferece graça, perdão e misericórdia a todos através de Jesus Cristo, nosso Mestre, Senhor e Salvador. Que nós possamos, meus irmãos, aprender que Jesus Cristo é o nosso alicerce, a nossa rocha, segurança para o nosso lar. E com isso, nós devemos remediar esses conflitos familiares, quer seja dentro do nosso lar, quer seja fora do nosso lar, como ministros e dispenseiros do Evangelho. Nós devemos sempre dar o exemplo de amor e de perdão em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos dar um ótimo dia na sua santa paz, e que logo mais à noite nós possamos nos encontrar no culto ali na primeira igreja batista, na praça da prefeitura. Meu bom dia a todos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado.